Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Engenharia CIA. Essa é a página do curso prático Especificação de Bombas. Eu sou Michele Camargo e eu venho para apresentar este curso, o que você vai aprender ao se inscrever nele e quais são as principais ferramentas disponíveis para todos os nossos alunos. Bom, entrando aqui na página do nosso curso, engenhariacia.eng.br/bombas, você vai ter acesso aqui a esse vídeo que eu estou lhe falando. E na sequência a gente comenta sobre as principais dificuldades, que a gente encontra quando a gente começa a aprender a especificação de bombas. E aqui entra o primeiro ponto. Qual é a diferença entre especificação de bombas e dimensionamento de bombas? Especificação significa chegar na bomba certa para a minha aplicação. E chegar na bomba certa para a minha aplicação envolve, primeiro, chegar no tamanho certo. Então, uma vez que eu cheguei no tamanho certo, eu vou verificar se essa bomba tem o material correto, se essa bomba ela vai ou não cavitar e coisas do tipo, Muitas das vezes a bomba até atende do ponto de vista de pressão e vazão, mas ela não atende outros requisitos. Então, o curso chama curso prático de especificação de bombas justamente por conta disso, que a gente não aborda só a parte do dimensionamento, a gente aborda também a parte relacionada a essa especificação, outros parâmetros que são importantes. Bom, o que você vai aprender ao se inscrever no nosso curso? Primeiro ponto é o que você precisa dominar. Então você precisa dominar os conceitos básicos da mecânica dos fluidos. Então a gente entra inicialmente falando das propriedades dos fluidos, depois a gente entra sobre as propriedades do escoamento, pressão, vazão, velocidade, número de Reynolds. Depois a gente entra nos detalhes da instalação de bombeamento. E por fim, na equação da energia e no cálculo de perda de carga. E conclui, trabalhando com o NPSH, que está relacionado com cavitação. No curso a gente aborda todos esses parâmetros. Se você não entender esses conceitos, não tem o que fazer. Você pode até acessar o software, mas você não vai saber lidar com o software. Isso é um ponto que o pessoal confunde bastante. O pessoal pensa, eu tenho software, então eu não preciso saber. Claro que precisa, porque o software você tem que subir dados e ele vai descer dados. Então, se você não souber subir esses dados corretamente, você vai acabar calculando um monte de coisa, menos o que você precisa calcular. Então você não vai saber interpretar esta questão. Bom, o que todos os nossos alunos eles têm disponíveis? Primeiro, eles acessam a apostila do curso, detalhado com toda a parte conceitual, de tudo que a gente aborda no curso. E principalmente o software exclusivo para dimensionamento. E aqui eu trago um destaque: não existe software similar no mercado para comprar. O que você vai achar no mercado em relação a dimensionamento, normalmente são softwares que você tem que fazer o projeto no software. E aí, a partir do projeto, o software calcula qual é as perdas de carga, quais são as perdas de carga que você tem ali no seu sistema e, consequentemente, qual que é a altura manométrica que a bomba precisa ter. No nosso software, o principal diferencial é que você não precisa ter projeto, basta você saber o traçado da sua instalação e aí com isso e uma lista de peças, você já consegue calcular quantos cotovelos, quantas válvulas, qual o diâmetro da tubulação, qual o material. A partir daí você já consegue fazer os cálculos necessários para fazer um dimensionamento. Esse é o principal diferencial do nosso software que você não encontra e foi por isso que nós resolvemos desenvolver este software para facilitar a vida dos nossos alunos. Também o acesso, o apoio ao aluno pelo WhatsApp, então tem acesso diretamente a mim através do WhatsApp e o certificado de participação assinado pelo engenheiro responsável, no caso sou eu mesmo, e a gente assina esse certificado com base nas prerrogativas estabelecidas pelo CREA aos engenheiros na sua resolução 218, e a atividade aqui de ensino está relacionada com a atividade 8 lá no artigo 1 dessa mesma resolução. Então o nosso curso, ele é regido, vamos dizer assim,
pelo CREA, né? O CREA que nos dá, nos confere, né, essa prerrogativa, né, de fazer treinamentos, né? Então, o nosso curso está inserido neste contexto. Bom, voltando aqui para a página, né? A gente fala um pouquinho do nosso software. Aqui na página a gente descreve, mas antes, melhor do que descrever, eu vou apresentar o software para você. Então tá aqui o software, né? A cara dele. O que nós temos aqui, né? A gente consegue inserir os dados da aplicação, então massa específica, viscosidade, pressão de vapor. A gente consegue entrar com os dados da instalação, material do tubo, tipo de instalação, pressões, né, na entrada e na saída, né, no início e no fim do escoamento, as cotas, né, que são fundamentais para o desenvolvimento, os diâmetros também. Se você tiver uma tubulação com 2 diâmetros diferentes, você consegue calcular. Nós temos também como calcular a perda de carga através do coeficiente KS, através do comprimento equivalente e através de ΔP. O que é ΔP? Às vezes você tem um trocador de calor e esse trocador de calor vai imputar no meu sistema uma perda de carga de meio bar. Quanto que esse meio bar representa em termos de altura manométrica? Então, a gente consegue entrar aqui através desse diferencial de pressão no software e ele calcula para a gente. Uma outra maneira, né, que existe de entrar os dados, que é o que eu vou fazer aqui, é através de uma planilha de Excel previamente preenchida, né? Essa planilha ela acompanha, né, os materiais que a gente fornece. Então, ao preencher, né, esses dados, acabou de carregar, eu venho calculo. Ele está falando que não tem o diâmetro 2, que nesse caso não tem mesmo, né? É uma tubulação com um diâmetro só. E aí ele já calculou. Deu aqui a altura manométrica, 268 nesse exemplo, e uma perda total de 140 metros. E aí eu consigo gerar as curvas do sistema. Então, por exemplo, inclusive com eixos adicionais, gera a curva, está aqui a curva já gerada dos cálculos realizados. Então eu tenho aqui no eixo de baixo a vazão padrão no sistema internacional, metros cúbicos por segundo, mas no caso, né, eu entrei com metros cúbicos por hora, então tem o eixo aqui em cima de metros cúbicos por hora. A mesma coisa à direita, à esquerda é a altura manométrica em metros, e aqui à direita em pés. Por quê? Porque pode ser que tenha pessoas que têm mais facilidade em lidar com o sistema inglês. A mesma coisa, eu tenho aqui a curva do NPSH disponível, que ele vai caindo, né, com o aumento da vazão, e a mesma coisa aqui, as outras unidades. E por fim, o gráfico de potência hidráulica da vazão versus a potência hidráulica. E eu consigo selecionar aqui, né, padrão watt, ou quilowatt, ou cavalo, se assim eu desejar. Bom, fiz os cálculos, quero salvar isso num relatório. Eu venho aqui, clico para salvar o relatório, ele vai salvar e na sequência ele já abre, né, o arquivo Word, e aqui nós temos todos os dados que foram utilizados no sistema para fazer o cálculo, imputados, né, através do Excel. Quando não tem, ele vai colocar 0. Na sequência, ele mostra os dados no sistema internacional, são esses valores que são usados nos cálculos. Então nós temos aqui, né, os valores informados também. Depois vem todos os dados calculados. Então tem aqui pressão atmosférica, rugosidade equivalente, altura geométrica de sucção, de elevação. Aí eu vou ter, né, os dados de velocidade na sucção e no recalque. Veja que eu tenho um valor 0 aqui, que é aquele segundo diâmetro que não tem nesse exemplo que eu abri para vocês. Altura de energia foi calculado as alturas nas entradas e nas saídas, né? Quais foram as entradas, né, de pressão, velocidade e tudo mais. Número de Reynolds, o tipo de escoamento, se é turbulento ou se é laminar. O diâmetro hidráulico, o fator de perda de carga de Darcy-Weisbach, que é o fator F, o coeficiente KS, né, que foi utilizado, o comprimento equivalente, e por fim ele mostra as perdas de cargas todas calculadas, né, por trecho, caso você precise destacar isso por algum motivo. E aí vem, né, o final, termina a altura manométrica da bomba. Deixa eu até aumentar aqui para você ver. Altura manométrica, pressão diferencial, potência hidráulica e o NPSH disponível, nesse exemplo aqui, 12 metros. E aí ele cola aqueles mesmos gráficos que a gente gerou lá
aqui neste relatório. Ele é em Word, então você vai adaptar de acordo com o que você precisar. E se você quiser personalizar isso aqui também, aqui é claro que eu estou da engenharia CIA, eu personalizei, mas você consegue alterar aqui o Word, né, o padrão do Word, para que ele já gere um relatório inteiramente para você, né? Então, esses são os principais diferenciais do nosso curso. E como eu falei, este curso, esse software, não existe algo similar no mercado, né? Principalmente em português, não existe. Se tem fora, eu desconheço, né? Então, o principal diferencial é isso. Você precisa só ter a instalação de bombeamento, né? O croquis dessa instalação para você extrair as informações dali e você consegue fazer o cálculo. Não é preciso fazer nenhum tipo de projeto para isso. Se você tem algum tipo de, vamos dizer, dúvida sobre a minha formação, né, você pode consultar aqui, inclusive entrar no LinkedIn se você quiser. Então, eu sou engenheiro mecânico, né, eu também tenho mestrado na USP, no Instituto de Pesquisa Energética e Nuclear, também especialização em didática, também fiz MBA em marketing, mais de 20 anos de experiência prática. Nos últimos 16 anos eu tenho atuado com bombas e equipamentos industriais. Atualmente eu sou consultor, instrutor técnico em empresas como Obel, Valer, Embrasil, né, que são empresas renomadas aí da parte de distribuição e fabricação. O Obel é um fabricante de mais de 70 anos já no mercado. E como professor, já desde o primeiro ano de faculdade eu já dou aula, treinamentos e tudo mais, né? Qualquer dúvida você pode me chamar pelo WhatsApp que a gente atende também. Tem o linkzinho na página caso você queira conversar conosco. Aqui destacando mais alguns pontos, né, importantes, grupo do WhatsApp. Outro ponto importante são 5 anos de acesso ao curso, né, aos vídeos, aos materiais do curso. Este curso ele é gravado, tem a versão gravada, mas também acontece eventualmente ao vivo. Então, se você se inscreve hoje e aí na próxima turma ao vivo você quiser participar, você pode participar. Daqui 6 meses, 1 ano, você quer participar de novo ao vivo, também pode entrar lá e participar sem problema nenhum, né? Os links, nós colocamos os links lá na própria aula, né? Lá na Hotmart, e você consegue então assistir quantas vezes você quiser, inclusive da parte ao vivo. E esse curso, ele pode parecer caro, mas não é. Ele é R$ 1.999,90. Você pode pagar isso em até 12 vezes no cartão ou em outra forma que tem lá no Hotmart. Ele não é barato, mas também não é caro. Se a gente fosse vender um software, só o software seria uns R$ 5.000 pelo menos, né? Porque a funcionalidade que esse software tem, deu bastante trabalho para fazer. Não dá nem para precificar isso direito. De qualquer forma, que você achar que está com medo, você quer fazer o curso, mas você está com medo, você tem 15 dias de garantia a garantia de reembolso de 100% total, né? Isso é feito diretamente na Hotmart, que é onde nós hospedamos os nossos cursos. Se você amanhã fez o curso, durante esses 15 dias, achar que o curso foi ruim, que não agregou, não entregou aquilo que você achou que ia agregar, você entra lá na Hotmart e entra na sua conta da Hotmart e vai pedir o reembolso lá. E a própria Hotmart, eu querendo ou não, vai te fazer o reembolso desse curso, caso você não ache, né, caso você julgue que o curso não entregou aquilo que a gente prometeu. A verdade né, pode parecer prepotência da nossa parte, arrogância da nossa parte, mas não é. Esse curso entrega muito mais do que a gente promete, inclusive o software. O software faz muito mais do que a gente está falando aqui, né? A gente teria que entrar num vídeo mais longo para poder você poder visualizar todo o potencial desse software. Outro ponto, certificado, como eu disse, né, ele é baseado na resolução 218 de 73 do CREA-CONFEA, que regulamenta a lei, né, que regulamenta a profissão de engenheiro no Brasil. É um certificado de 16 horas que nós assinamos, né, vai acompanhando aí o nosso CREA e tudo mais, para você tirar todas as dúvidas. Se você quiser saber em detalhes quais são os tópicos,
no final da página, conteúdo programático, você pode conferir aqui tudo que a gente vai abordar durante o curso, né? A gente é uma semana de curso, né, à noite, quando a gente faz ao vivo, ou 16 horas, são praticamente 2 dias inteiros, né, de treinamento. Então, se você quer aprender sobre dimensionamento, se você quer ter acesso à ferramenta que é o software de desenvolvimento com o relatório que ele gera. Eu esqueci de comentar sobre você consegue exportar os dados em Excel também destes que foram calculados. Se você quiser ter acesso a tudo isso, basta você se inscrever no nosso curso, né? E a gente vai ter o maior prazer de passar. Eu tento passar tudo aquilo que eu aprendi, né, e venho aprendendo ao longo dos anos, né? Aí cabe a você assimilar e aproveitar tudo isso, né? Então, clique em Quero me inscrever e venha fazer parte da nossa comunidade de alunos. Hoje já somos mais de 1.200 alunos, somando todos os nossos cursos online, mais as pessoas que a gente já fez treinamento também, mais de 1.000 pessoas que a gente já fez treinamento corporativos. Beleza? Um abraço e a gente se vê lá no curso.